Na verdade, então, o que eu vou fazer? O João está ali com o GPS, a gente vai tirar um ponto GPS, a altitude, eu vou descrever o abrigo, Certo. então a paisagem em volta dele, Certo. e vou fazer um pequeno desenho aqui das figuras, e o suporte, e é isso. Depois no computador a gente joga e dá para fazer um trabalho mais fino no computador, ver o que sobrepõe e tal. Mas, a princípio, isso já é bem interessante. Então, localizar com um ponto GPS, fazer a descrição do abrigo, o suporte, as cores, os temas e o entorno, o contexto paisagístico. Né? Eu me chamo Maria Jaqueline Rodê, eu sou arqueóloga, pré-historiadora e sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a UFMG, e também sou pesquisadora do Museu de História Natural, que é ligado ao UFMG. E lá no museu nós temos vários pesquisadores trabalhando, que têm os seus grupos de pesquisa, e o meu é especificamente com tecnologia lítica. Mas, como pré-historiadora, a gente trabalha então com uma série de vestígios diferentes. Vamos dizer que trabalhamos com o lítico, mas trabalhamos também com a cerâmica, com a indústria óssea e com as pinturas rupestres. E para isso a gente conhece um pouco, na verdade, o Brasil Central, Minas Gerais e outros estados do Brasil, que a gente vai às vezes para fazer uma pesquisa sobre a região, ou mesmo a passeio a gente acaba fazendo um pouco de arqueologia. Estamos sempre fazendo arqueologia pelo Brasil. Então eu vim até aqui convidada por uma ONG, que é a Nascente Associação Ambiental, que se interessa pelo sítio. Então o interesse da Nascente é comprar essas terras para poder então efetivamente proteger o sítio, né? E isso é vamos dizer, uma coisa inédita ou quase inédita na região. Tem Andrelândia que fez isso, mas no geral é uma coisa que eu acredito que a gente deve incentivar, porque não se faz isso todos os dias por aí, né? Então é um projeto bem bacana deles, de proteger o sítio, né? Então viemos, Mariana Cabral, João Saldanha e eu, viemos dar uma olhada na região, pensar um pouco o potencial arqueológico da região. E a gente ficou surpreendido de maneira positiva com o estado de conservação desse sítio aqui, que então é um sítio de pintura, então é um sítio de pintura rupestre, mas um sítio ele nunca é de um só tipo de vestígio, né? Então provavelmente tem aqui embaixo no solo outras coisas, né? E talvez aqui na frente, mas que está protegido pela vegetação. Então ele tem as pinturas que me parecem bem conservadas, então de um vermelho bem vivo, e a gente consegue ver pelo menos 2 tons de vermelho sobrepostos. E situado também num contexto interessante, que é um contexto de altitude de mais de 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, e um sítio que, apesar do desmatamento, ele se encontra então nesse estado de conservação, é um bom estado de conservação. Eu acho que em função de um pouco de sorte, né, porque um sítio arqueológico, na verdade, sítios arqueológicos são pequenos milagres. E então ele não recebe a luz do sol da tarde com muita força, pelo menos é o que nos parece aqui. E ele também, por estar numa situação difícil de chegar, muito alto e com uma pedra, ele não recebe muito pessoas e animais, do tipo bois, por exemplo, que poderiam vir malhar dentro do sítio e aí que destruiria. Então ele não recebe diretamente esse sol da tarde, então não há talvez uma diferença de temperatura entre a noite e o dia, que aí não vai descamar. O granito, então ele as pinturas estão sobre o granito, o que também é uma coisa interessante, que não se tem pelo menos nessa região nossa não tem muitos sítios, não tem muitos sítios descobertos, pelo menos em granito. No Nordeste a gente vai ter muitos, e aqui menos, então ele também tem seu valor por isso. E então ele está no granito, e parece que por não ter esse sol da tarde, talvez diretamente, não tem essa diferença de temperatura muito grande entre o dia e a noite, e aí ele está um pouco mais protegido. Então, a localização dele em relação ao sol, a altitude dele, o fato dele ter essa pedra que precisaria dos animais subirem, os bois subirem aqui, eles não sobem, ele acaba sendo um pequeno milagre, ele está bem conservado. Então, nós acreditamos que, de fato, ele é muito importante, porque tem pouca pesquisa nessa região, tem poucos sítios de pintura descobertos,
E a região tem um potencial muito alto. Por quê? Porque ela tem riachos e rios, então tem uma hidrografia muito rica. No passado deve ter tido muitos animais silvestres, animais selvagens, e também a presença das plantas. E, por exemplo, tem uma planta aqui que é muito importante, certamente foi muito importante no passado, que é a araucária, então, que vai dar o pinhão, que a gente sabe no sul que sustentou populações. Então é possível que esse tipo de planta tenha sustentado, juntamente com outras, é claro, populações aqui na região. Enfim, o sítio é super importante, então, porque além de tudo, que eu esqueci de dizer, ele traz figuras e temas que não foram ainda estudados, então isso é super importante para a gente tentar inserir esses temas, essas figuras no contexto da arqueologia brasileira. É fundamental isso, para a gente ter uma noção, vamos dizer, uma noção mais geral e mais completa da arqueologia do estado de Minas Gerais, né, e depois da arqueologia brasileira. Então ele é fundamental por isso, e também para mostrar o potencial e para, vamos dizer que para instigar arqueólogos de vir trabalhar aqui, instigar os jovens da cidade de se interessarem pela arqueologia e fazer arqueologia em outras universidades, que aqui eu acho que não tem, né? Aqui perto no sul de Minas não tem arqueologia, mas em Belo Horizonte tem. Então, e voltar para cá para estudar e ajudar na compreensão e na conservação desse sítio. Bom, meu nome é Mariana Cabral, eu sou arqueóloga, eu estou como professora substituta na UFMG e eu vim aqui acompanhando a Jaqueline Rodet, a convite da ONG Nascente, para conhecer esse sítio arqueológico e para pensar possibilidades, né, de trabalho desse lugar como uma área de preservação. Acho que a arqueologia tem um potencial bastante interessante de atrair a atenção das pessoas, né, para pensarem não só a história dos lugares onde a gente mora, mas também como esses lugares foram usados, né, que potenciais eles têm. E esse tipo de projeto de preservação de sítios, ele é super interessante de ser feito junto com as comunidades, né? Então atrair as pessoas que moram no entorno desses lugares para pensarem, são as pessoas que de fato conhecem esses lugares, conhecem as paisagens, conhecem o ambiente, conhecem, né, os potenciais desses recursos todos que estão disponíveis aí. Então trazer essas pessoas para pensar a implantação de um parque é super interessante e ao mesmo tempo ajuda a gente a falar de arqueologia para mais pessoas, né? E essas pessoas nos ajudam a pensar a realidade desses lugares. Acho que tem um potencial super interessante aqui, a gente ficou muito surpreendido, né, em ver um sítio tão bem preservado, com pinturas tão interessantes, né, uma paisagem absolutamente estonteante, e parece um projeto bastante sólido, né? Eu acho que ele tem uma base aí bem fundamentada e que segue uma tendência que é uma tendência, vamos dizer, muito antiga na arqueologia de proteção de sítios arqueológicos, mas com essa pegada de envolvimento das comunidades, né, de trazer as pessoas, aproximar pesquisadores, as instituições e os moradores locais para se criar projetos que sejam projetos de interesse de todos, né? Então acho que a gente tem aqui uma potencial experiência muito interessante que eu torço que funcione, né, e que ajude não só a preservar o sítio arqueológico, mas a fazer os moradores aqui dessa região a curtirem mais também essa região e valorizar, né, essa história muito antiga, essa história indígena que está aqui presente nos deslumbrando hoje.